Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe, a paz de Deus para todos aí, né? Que Deus abençoe, venha abençoar nosso dia, noite, enquanto nós estivermos nessa terra aqui. Que Deus venha proteger nós, nos livrar do mal, das carências, proteger nós sobre essa terra aí. E está sempre nós, nosso caminho, protegendo, livrando nossa família, guardando todos nós, né, pessoal? Senti aqui de ler aqui, pessoal. É uma palavra conhecida aqui. Eu senti de ler aqui, vou ler. Se eu sou meio atrapalhado um pouco aqui na leitura, mas vamos ver onde nós vamos. A criação do céu e da terra, e de tudo o que nele se contém. Primeiro de Gênesis, tá, pessoal? Primeiro de Gênesis. E no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, e entre as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estava sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E aos ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva e ervas, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E foi Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dia e anos, e sejam para luminares na expansão do céu, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes iluminar, maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão do céu para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam águas abundantemente répteis de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias
e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda ave de asa, conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto, a criação dos seres viventes. Está aqui no dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente. Entenda bem, tá, pessoal? Quinto dia, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, besta, fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas, feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem e a sua imagem, e a imagem de Deus, e criou macho e fêmea, e os criou. É isso aí, pessoal. Li até aqui, né? Aqui é 1 de Gênesis, pessoal. 1 de Gênesis aqui é a criação, né? A criação de tudo, né? Onde Deus criou o céu, né? Criou o céu, criou a terra, né? Criou os animais, criou tudo. E viu Deus que os animais não podiam ficar só. E falou Deus, né? Criamos um homem, machos e fêmea. E foi criado no quinto dia. No quinto dia criou Deus, todos os seres viventes. E onde é que Manuel quer chegar com isso aí? Eu não quero chegar em lugar nenhum, pessoal. É só para nós refletir a palavra de Deus, é assim. Aqui edifica, pessoal. Uma pergunta aqui. Se nós ficar aqui lendo essa palavra aqui, o homem foi criado no meio dos seres viventes. E foi, tá, pessoal? O homem e a mulher foi criado no meio dos seres viventes. Primeiro nasceu os animais, depois Deus criou o homem e a mulher. E não foi um, dois, não, foi vários. Vários. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi aí passando aí na rede social aí, pessoal, uma pergunta sobre quem foi o primeiro homem a nascer, né? Quem foi o primeiro homem a nascer. E trouxe essa dúvida de umas pessoas aí, e tem que existir dúvida. E um falava que foi Adão, né? Um falava que foi Adão, outro falava, né, foi Caim, outro falava que foi Abel. Mas assim, a palavra de Deus está bem transparente, é bem clara. Bem clara. Se vocês for ler aí depois para frente um pouco aí, se eu não me engano, é mais ou menos de 3 para frente, no capítulo 3, no capítulo 5, mais ou menos, onde fala mais ou menos a morte do Caim, mais ou menos aí, capítulo 5, né? Então, quando Caim chegou naquela terra lá de Nod, lá tinha gente, pessoal. Tinha muitas pessoas. É tanto que a Bíblia relata que Caim encontrou sua esposa linda e maravilhosa. E aí, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar agora, vamos ficar pegado em Adão, né? Vamos supor assim, pegado em Adão. Não, Adão foi o primeiro homem. Mas a palavra de Deus estava bem clara,
que o ventre de Eva ficou preso por 120 anos. Que a palavra de Deus fala, depois de 120 anos, né? Deus abre, né? O ventre de Eva, a madre, né? Que fala a madre de Eva, e ela concede um filho. Nem mulher não é, é homem. E ela coloca o seu nome Sete. E aí? O que nós vamos falar? É mistério as coisas de Deus, pessoal. As coisas de Deus não é para discutir. É assim, a palavra de Deus eu gosto de conversar, entendeu? Conversar a palavra de Deus, qualquer servo de Deus. Não tem negócio de eu escolher, não, só vou conversar com o pessoal da congregação, só vou conversar com o pessoal da Deus Amor. Eu não. Eu ando esse Brasil todo aí, como quem me conhece me sabe, eu ando esse Brasil todo, graças a meu bom Deus, trabalhando em obra e encontro muitos servos de Deus, seja ele da congregação, seja ele de outras igrejas, Deus Amor, a Batista, Assembleia, e eu faço uma convivência muito boa, converso, se nós tiver tempo, nós vamos conversar as coisas de Deus, se Antônio estiver vendo aí agora esse vídeo, Antônio, se você for ver esse vídeo, o Antônio é um rapaz lá de Sorocaba lá, um senhor, eu conheci ele lá na Alumínio, na companhia de alumínio, nós trabalhamos lá, junto na montagem, e graças a Deus nós tivemos o prazer de conversar sobre as coisas de Deus, e ele, um homem muito sábio nas coisas de Deus. Aprendi muitas coisas com ele também, nessa parte aí. Então eu sou uma pessoa que gosta de conversar, não é discutir não. Sobre a palavra de Deus, aqui, o começo de tudo, Deus fez o homem no meio dos seres viventes, pessoal. O homem foi para a terra, no meio dos seres viventes. E Adão foi feito pela própria mão do Criador. Entendeu aí, pessoal? Adão foi feito por a própria mão de Deus. Por que Adão foi feito pela própria mão de Deus? Porque Deus não estava fazendo um homem qualquer. Deus estava fazendo um homem para ser seu amigo e companheiro, para ele conversar toda tarde. Toda tarde Deus tinha um prazer de ir no jardim do Éden para conversar com Adão. Então Deus fez o Adão, fazemos o homem, nossa imagem, nossa semelhança. E ele pegou o barro e formou o homem, e esse homem foi o Adão. Esse homem foi o Adão. E a mulher que teve o privilégio de sair da costela do Adão chama-se Eva. Mas não, mas as outras mulheres não saíram da costela do homem? Não sei, porque ela foi feita no meio do ser vivente. Foi feita no meio do ser vivente. Só sei que uma mulher nasceu de uma costela, que chama-se Eva. Mas as outras mulheres, que foi feita no meio do ser vivente, lá em 5 de Gênesis. 5 de Gênesis. 5 de Gênesis não, no quinto dia útil, perdão, quinto dia útil. No quinto dia foi feito o ser vivente, ali nasceu a mulher e o homem. Quantidade. É só vocês lerem com atenção, vocês vão saber que foi quantidade. Por que, Manuel, nós vamos saber se foi quantidade? Porque quando Deus expulsou Caim da presença dele, e falou, vagabundo, forasteiro, serás tu na terra. Que Caim saiu da presença de Deus, pela banda do Jardim do Éden. E ele chegou em uma terra, em um povoado de Nod. Nod era o quê? Era tipo um cacique. Ele era o chefe daquela tribo. E ali tinha muitas mulheres e muitos homens. E Caim chegou ali e se casou. E a Bíblia relata aí, pessoal. Se eu não me engano, o primeiro filho de Caim chamava Enoque. E ele mexia com o quê? Com metalúrgica, que era espada, fazia espada. Até ele mexer com alguém que acabou tirando a vida dele. E era a pessoa que acabou tirando a vida dele. Isso aí já foi muitos anos. Muitos anos. É tanto que a Bíblia fala que depois de 120 anos, Deus abre, concede o ventre de Eva e ela dá luz a um menino, que é chamado Sete. Então a palavra de Deus é para nós conversar, pessoal, para nós aprender. Porque eu estou chegando aqui nesse momento aqui, que eu vi isso aí, né? Eu vi isso aí, essa questão aí
de quem nasceu primeiro. Quem nasceu, pessoal. Adão, ele foi feito um homem. Essa é a pergunta deles, era quem nasceu primeiro. Nasceu é do ventre de uma mulher, tá entendendo, pessoal? Aí era onde eles queriam chegar, quem foi que nasceu primeiro. E muitos não souberam responder, falaram que foi Adão. Adão, ele não nasceu de um ventre. Adão foi feito pela própria mão de Deus, já foi um homem, ele não foi uma criança. Eva também foi uma mulher, não foi uma criança. Mas, assim, feito, né, outros falaram lá que foi Caim, né? Outros falaram que foi Abel, nós não temos certeza, sabe por quê? Porque na terra já tinha muita gente. É só vocês lerem a Escritura. Lê a Escritura na comunhão de 1 de Gênesis e vá até o capítulo 6 de Gênesis, na comunhão, para vocês verem. A terra tinha gente com força, muita gente. Agora, se vocês se falar para mim que aqueles animais que foi feito, aqueles seres viventes que foi feito, ele foi formado, esperou a autorização de Deus, deu a Adão, para Adão dar nome a todos da terra. Aí sim, aí foi verdade. Deus deu poder para Adão dar nome a todos os animais da terra e répteis. Foi Adão que deu. Entendeu, pessoal? Então, mais seres viventes tinha na terra. E Deus também deu o título de Adão, seu pai da humanidade. Entendeu? Referência. Tanto que quando eles caíram em tentação, que Deus começou a dar punição, que deu punição para a serpente, depois deu a punição para Eva, né? Aí quando deu a punição para a mulher, chamada Eva, que ela era, né, a cabeça das mulheres, todas as mulheres automaticamente receberam a mesma punição na terra. Quando deu a punição para Caim, ou para Adão, quando deu a punição de Adão, que ele ia ver dos pó do seu rosto, todos os homens automaticamente também, porque foi tirada a força da terra. É isso aí. Mas a palavra de Deus está aqui para nós aprender um com os outros. Aprender um com os outros. É muito bom quando eu leio a Escritura e nós vamos aprendendo um com os outros. Eu lembro que em 2006, eu estava lá no Espírito Santo, então eu estava trabalhando nessa CT que hoje chama Celó Brasil. A Celó Brasil, E hoje tinha um grande servo de Deus, e é um grande servo de Deus até hoje, chamado Irmão Gilmar. Hoje ele é cooperador da obra de Deus, lá no Espírito Santo. Ele é cooperador lá de Ibiraçu. E ele ficou no mesmo quarto que eu fiquei. E eu ficava sempre lendo a Escritura. Na Escritura. E ele falou, e aí, o que você está vendo aí? Aí eu estava passando essa parte aqui. Aí eu falei para ele assim, Irmão Gilmar, se eu falar para você que Adão não foi o primeiro homem, o que você vai me falar? Ele disse, não, que isso, rapaz, você é louco. Não. Eu falei, tá bom, não vou falar nada não. Você tá ali na onde? Em tal lugar. Ele começou a ler comigo. Ele pegou a Bíblia dele, para mim, nós começamos a ler a Escritura. Nós lemos na comunhão, nós fomos lendo na comunhão, leu o primeiro capítulo de Gênesis, nós lemos o segundo, lemos o terceiro, quarto, ele parou. No quarto capítulo ele parou e falou assim, irmão, eu não sabia isso aí, irmão Manuel. Não lá, ele me chamou lá. Nossa, irmão lá. Rapaz, onde você foi chegar nisso aí? Eu digo, rapaz, eu não cheguei em canto nenhum, porque sempre quando eu leio uma palavra, eu peço muito para Deus me dar entendimento, para me saber falar para as pessoas, para saber evangelizar, saber falar do amor de Cristo. Só que isso aí, pessoal, como eu ia falando para vocês, não é uma palavra assim para edificação, tá? É assim, é uma palavra de nós interpretar, tirar nossas dúvidas de algumas coisas, mas não é uma palavra assim, não é uma leitura assim para nós ser de edificar, porque
Porque para mim, assim, a minha opinião, tá, pessoal? Cada um tem suas opiniões. Que é assim, palavra de edificação é a passagem de Daniel, né? A passagem de Daniel é uma palavra para edificar os crentes, edificar, fazer crente ficar mais temente a Deus, ser mais obediente, porque sabe que na hora do apuro, na hora né, da necessidade, na hora da prova, na hora das calúnias, na hora de tudo que é ruim, quando o adversário levanta com suas bandejas, se o crente estiver firme, fiel a Deus, Deus vai com ele, como Deus foi com Daniel nas cordas do leão e fechou a boca dos leões, e Daniel saiu vitorioso. Tá entendendo, pessoal? Essas palavras é palavra de edificar. Quando você chega naquela palavra lá de, não sei se está em Reis, onde João sobe o templo, João sobe o templo mais Pedro, e ali aquele coxo olha para eles assim, estende a mão e pede a sua esmola. Ele olha assim um para o outro, ele não tinha nada não, pessoal. Pedro e João não tinha nada, materialmente. Mas na hora que ele olha assim, ele fala para aquele coxo, fala assim, nada tenho para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta em nome de Jesus Nazareno e anda. Tá entendendo, pessoal? Essa aí é palavra para edificar crente, pessoal. Essas palavras aí são palavras para edificar crente. Palavra, passagem de Eliseu com a viúva. A viúva não tinha mais nada, pessoal. E lá Eliseu vai, né? Sob a obediência, a humildade daquela mulher. Transborda o azeite, Deus faz a obra. A ressurreição do filho também, daquela viúva. Então essas palavras aí é de edificar. São as passagens para edificar o crente. A passagem de José é passagem de edificação, pessoal. Um homem que foi preso, caluniado, vendido por seus próprios irmãos, lançado em uma caverna, em uma prisão. E dali, na sua obediência lá, com todo o carinho com aqueles prisioneiros que estavam lá, interpretando o sonho daqueles pessoas que estavam lá. E dali, de um escravo preso, Deus levar ele para o governador do Egito. Isso aí é palavra de edificar, tá entendendo, pessoal? Mas assim, nós ficar discutindo algo que não vai trazer benefício a nós. Assim, essa palavra que eu acabei de ler. Que diz, não sei o que Adão não foi o primeiro homem, Adão foi, Adão não foi o primeiro homem, Adão foi o primeiro homem sim, coisa e tal. Que nasceu primeiro foi Adão, que nasceu primeiro foi Caim. Essa palavra aí não vai edificar ninguém, pessoal. Isso aí simplesmente vai rolar uma contenda. Vai rolar uma contenda. Para ser mais crente que os outros, coisa e tal, é isso. Entendeu? Vai rolar uma contenda. Mas quando você fala do amor de Cristo para aquela pessoa que está necessitando de uma palavra, necessitando de um conselho, que você vai e fala, né, da passagem que Jesus Cristo teve lá naquele rio, o encontro de Jesus Cristo com os pescadores. Porque quando Jesus Cristo quer fazer uma obra, pessoal, ele não vai naquele poderoso, não. Quando Jesus Cristo quer fazer obra, quando Jesus Cristo quer fazer um milagre, ele procura os pequenos. Ele procura os pequenos para ele mostrar quem está agindo é o Espírito Santo. É muito bonito, eu não vou falar que não é bonito, é lindo e maravilhoso. Quando você pega uma leitura, uma pregação da mão de um formado, doutor, tá entendendo? Uma pregação, você vai na igreja, quem entendeu hoje foi um irmão, ele é advogado, ele é juiz, ele é aquilo outro. O homem sabe o material já, ele já sabe o material. Você sabe que daquela boca ali não vai sair uma palavra qualquer errada, assim, materialmente falando, não estou falando espiritualmente, não. Eu li aqui, não. Aqueles homens sabem ler, sabem os pontos por ponto, interrogação.
a leitura e se expressar na igreja é com ele mesmo. Agora, o lado espiritual, a revelação da palavra, para falar com tua alma, falar com minha alma, agora é diferente, muda tudo. Porque não envolve sabedoria material. Aí já envolve a sabedoria espiritual. E quando envolve a sabedoria espiritual, o Espírito Santo tem que agir. O Espírito Santo tem que agir. Porque o Espírito Santo é a sabedoria de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. Porque a parte de Deus fala, aquele que blasfemar contra mim tem perdão, aquele que blasfemar contra o Filho tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. Porque o Espírito Santo é quem faz tudo através de Deus. Ele é o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é a sabedoria. Quando tu está guiado pelo Espírito Santo, tudo está santo na tua vida. Está entendendo, pessoal? É dessa maneira. A edificação vem desse jeito. A edificação vem dessa maneira. E aí, aqueles pescadores, como nós ia falando, aqueles pessoas humildes que Deus escolheu. Os homens que só sabia pescar, levar a comidinha para casa, e aquilo aí, pessoal. Não andava no meio daquelas pessoas sábias, era excluído. Santo Deus. Quem apareceu para ele? O coração está habitando aqui, o coração. Está habitando aqui, ó. Quem apareceu para ele? A sabedoria. A palavra de Deus fala, a excelência da sabedoria existe desde o princípio do mundo. Porque quando Deus fala, quando Deus fez o céu, ali estava a sabedoria. Quando foi feita a porção seca, ali estava a sabedoria. A sabedoria chama-se Jesus Cristo. A sabedoria chama-se Jesus Cristo. Quando nós falamos em Jesus Cristo, fala em todos. Fala na Trindade. E quem apareceu para os pescadores? Jesus Cristo. Quem sentou na canoa, conversou com eles normalmente, na simplicidade? Jesus Cristo. As primeiras pessoas que ele pregou, os pescadores creram. Quando foi escolher os 12, a maioria pescadores. E analfabeto. E aí? O que vocês falam para mim? Quando Deus escolheu os 12, se eu não me engano, tinha uns 4 ali que tinha leitura, o resto não tinha, não. E a referência maior que ele teve ali no meio deles era analfabeto, era Pedro. A palavra fala dessa maneira que Pedro chegou em tal condições que a sombra de Pedro curava. Santo Deus. A palavra de Deus fala dessa maneira. Pedro chegou nas condições de santidade, quando ele passava, a sombra de Pedro curava. Porque Jesus Cristo falou, tá vendo tudo isso aí que eu faço? Vós fazerai maior em meu nome. E eles creram. Então, pessoal, por isso que eu falo dessa maneira. Não é discriminando nada, estou falando sobre o Espírito Santo. Quando ele pega, quando ele usa de uma pessoa, a pessoa entenda que aquela pessoa, se for buscar uma palavra, você está numa igreja, você está sendo evangelizado, seja o que for, pela uma pessoa que você sabe que a estrutura de leitura dele é pequena, e você vê sair sabedoria, sair palavra de conforto, palavra de libertação, palavra de edificação da boca daquela pessoa, e você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa nem escrever direito sabe, esse menino nem ler direito sabe, porque essa sabedoria pode pegar aquelas palavras e guardar dentro do teu coração, porque ali vai a libertação, porque o Espírito Santo de Deus está falando.
É muito fácil você receber conselhos detalhadinho, bonitinho da boca de uma pessoa que ele é doutor, que ele é estudado, pessoa que é formado. É fácil. Mas quando você recebe, ou você vai numa igreja que você vê um pregador que ele não tem leitura, lê a palavra gaguejando, pá, e quando vê a exaltação da palavra, tudo que tu foi buscar, Deus falar com tua alma, Deus falar, entrar dentro da tua vida e fazer libertação, abraça. O Espírito Santo está falando face a face com o povo, face a face. Porque quando aqueles homens levantavam as vozes deles sobre os doutores da lei, eles paravam. Mas aqueles não pescadores? Aqueles homens pescadores, porque estão falando bonito assim, que era o Espírito Santo que estava neles. Jesus Cristo deixou a sabedoria com eles. E essa sabedoria não tem doutorado que derrube. Não tem doutorado. A sabedoria espiritual, você pode estudar, se formar 10 vezes. Quando o Espírito Santo entrar em um analfabeto, todo doutorado cai por terra. Santo Deus. Verdade, pessoal. Porque é espiritual. Ele se transforma de uma tal maneira que tudo que você está passando, ele sai da boca dele, porque Deus conhece a mente e o coração do homem. Você está entendendo? Porque ele está falando tudo, está acontecendo na tua vida, que Deus conhece a mente e o coração do homem, o Espírito Santo. Tu não foi buscar isso? Está aqui. Então, sobre essas coisas, pessoal, vocês já observaram? Todos que lançaram Daniel nas covas dos leões, que fizeram a maldade com ele, fizeram a calúnia, eles procurou um lado, eles tentou de todo jeito, mas ele não conseguia, pessoal. Chegou um momento que eles se uniram e falou: rapaz, nós estamos sendo bobo, o que foi que aconteceu? Não, rapaz, vamos até o rei fazer um decreto, que aqueles que adorar outro Deus, antes de adorar o rei, será lançado nas covas dos leões. E Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E eles pegaram Daniel em cima daquilo que Daniel fazia. Só que o Deus vivo, a fé, a confiança que ele tinha no Deus vivo, a obediência de Daniel com Deus, levou Deus, ele desceu nas covas dos leões e subiu sem nenhum arranhão, porque o anjo do Senhor desceu com ele e fechou a boca dos leões. Foi lançado os caluniadores. Antes de chegar no centro da cova, os leões dragou todos eles. Está entendendo, pessoal? Assim como foi na fornalha de fogo, o anjo entrou também com eles. É dessa maneira que Deus faz. Dessa maneira que Deus age. E é isso aí. Tá, pessoal? Nós não sabemos quem nasceu primeiro. Sabemos. E assim, pessoal, não é uma palavra de edificar. Tá, pessoal? É um conselho, tá? Não estou para discutir com ninguém, não. Não é uma palavra de edificar, para edificar a tua alma. Não vai edificar a tua alma. Tu vai causar uma tribulação, tu vai buscar uma contenda. É bom você ler para conversar com outra pessoa. Feito conversava com o irmão Gilmar. Quando nós estamos lendo, nós conversa, para aprender as coisas de Deus acrescentar dentro de nós. Não discutir. Se você for ler para meditar, para conversar e aquilo ali ficar com você, aí é bom. É bom. Mas para edificar a alma, não edifica a alma, não. Porque cria contenda, porque assim vai entrar uma... Ah, não, mas a Bíblia fala que Adão foi feito primeiro. Entendeu? Porque a Bíblia, ela veio para confundir todo mundo, pessoal. Ela confunde todo mundo. Entendeu? Então, se você ler na comunhão, você vai ver como é feito no meio do ser vivente. É como você vai saber quem nasceu primeiro, se foi Caim ou Abel. Se lá na frente já tinha gente na terra, já. E aí? Já tinha criança, já tinha pessoas na terra. Tinha moça, tinha rapaz, tinha homem. Aí fazer esse homem é doido. Como é que ele estava no negócio desse, tinha gente na terra? E Caim casou com quem? Caim casou com quem, eu te pergunto. Aí muitos falam: Caim voltou e casou com a irmã. Como casou com a irmã? Que depois de 120 anos, depois da morte de Caim, foi que Deus foi abrir o ventre de Eva. E ainda teve um menino, chamado Sete.
E aí, como fica? E lá na frente, em 5 de Gênesis, a paz de Deus fala, e aí chegando, tá caindo na terra de Nod, conheceu sua esposa linda e maravilhosa, a paz de Deus fala dessa maneira, e teve o filho, e aí vai falando só da geração de Caim, e aí, como fica? Dessa maneira, então, essas coisas aí, pessoal, é só para nós ler e conversar um com o outro. Agora, a palavra de edificação mesmo é palavras, né? Outras palavras, nós ler na Escritura, as passagens de milagres, as passagens que Jesus Cristo, os milagres que Jesus Cristo fez, a passagem que Jesus Cristo fez no céu de Jericó, a passagem de Jesus Cristo lá com a mulher do fulcro de sangue, aquela palavra, a passagem de Jesus Cristo com Lázaro, que todo mundo naquela pressa para ele ir, ele falou, calma, vai andando, que eu chego lá. Quando ele chegou lá, tinha 4 dias, né? E ele fez aquela obra maravilhosa. Então, essas são palavras para edificar nossas almas. Entendeu, pessoal? É isso aí, que Deus abençoe todos vocês aí. Eu senti isso aí, fazer esse vídeo aí assim, mas nada contra ninguém, né? Só para nós abraçar na sabedoria espiritual. O mundo que nós vivemos hoje tem que estudar muito materialmente para o mercado de trabalho. Tá, pessoal? Estudar muito, hoje o mundo mais digital, estudar muito para o mercado de trabalho. Mas para a salvação da vida eterna, para a salvação da vida eterna, é a obediência e buscar a Deus em espírito e verdade, em oração e nascer de novo da água e do Espírito Santo. Que a palavra de Deus fala bem clara e transparente. Aquele que não nascer de novo não entra no reino do céu. Então não adianta nós fazer fortuna na terra, pessoal. Fazer fortuna e mais fortuna. Não que nós não temos que buscar o objetivo, temos que buscar, mas não botar o nosso coração naquelas coisas materiais. Não pregar nosso coração nas coisas materiais, não. Nós vamos ter aquilo ali, vamos ter. Agradecer a Deus porque nós temos, que nós lutou, batalhou para conseguir. Mas não vamos deixar aquilo ali atingir nosso coração, nosso coração ficar voltado àquilo ali, para as coisas materiais. Porque nós sabemos que nós temos algo espiritual, que é a nossa salvação. E nós precisamos da nossa salvação. Então nós temos que buscar espírito em verdade, nós temos que saber que nós temos que nascer de novo. Nascer de novo. Vou encerrar esse vídeo aqui, eu vou fazer outro para não ficar muito grande.